Esse é o ConimaCast, o seu podcast de mediação, arbitragem, dispute boards, negociação e outros métodos extrajudiciais de solução de controvérsias. Uma iniciativa do Conima, com patrocínio do CAN-CCBC, Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Olá, sejam bem-vindos ao ConimaCast. Hoje nós vamos tratar do tema a inteligência artificial generativa e os métodos de resolução de conflitos, a JUS-AI. Eu sou Cristiana Bairot, sou advogada, sou mediadora, secretária-geral da Mediar BRB e coordenadora da Comissão de Online Dispute Resolution do Conima. Estou aqui com a Bianca, que é a nossa convidada especial, que é advogada formada pelo Mackenzie, especializada em resolução de disputas e arbitragem, com mais de 10 anos de experiência como advogada e secretária de tribunais. Ela atuou em renomados escritórios no Brasil e no exterior. Atualmente, ela é diretora da Jusmundi, empresa global de tecnologia e inteligência artificial voltada para o mercado jurídico. Seja muito bem-vinda, Bianca. Obrigada, Cristiana. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço também ao Conima por esse convite especial e estou muito empolgada para a gente bater esse papo sobre inteligência artificial, arbitragem e como que talvez isso vai revolucionar o mercado da advocacia, né? Então, muito obrigada pelo convite novamente e por ter organizado essa conversa. Obrigada a você, Bianca. A gente sabe que a Jusmundi acaba de lançar aqui no Brasil a JUS-AI, essa ferramenta de inteligência artificial generativa voltada para a arbitragem que promete impactar e revolucionar o trabalho das câmaras e de mediação pelo mundo. Então, a gente veio aqui com essa oportunidade de conhecer um pouco mais do teu trabalho que vocês estão trazendo aqui para o Brasil. Então, vamos começar nosso podcast que a gente gostaria de saber. Conta pra gente o que é a Jusmundi, quando que ela surgiu e em que país que ela surgiu também, por favor. Legal, vamos lá. A Jusmundi, para quem ainda não conhece, ela é uma empresa de tecnologia francesa, voltada para o mercado jurídico, mais especificamente para arbitragem e direito internacional, tá? E a gente disponibiliza uma plataforma global de pesquisa jurídica em arbitragem e direito internacional, e mais recentemente a gente lançou o JUS-AI, que depois eu vou contar para vocês um pouquinho mais sobre o que é. Mas antes disso, também para dar um pouquinho de contexto para vocês, a Jusmundi ela foi fundada em 2019, em Paris, na França, pelo um dos nossos cofundadores, que é o Jean-Rémy de Mestre. Ele atuou também como advogado em direito internacional e arbitragem, e a ideia dele de criar a Jusmundi veio justamente dessa necessidade da prática, né? Então, pensando nas dificuldades que ele tinha de encontrar informação jurídica e trabalhando nesse mercado internacional, ele teve a ideia de criar primeiro uma plataforma em que ele pudesse como que eu posso dizer, colocar todas as informações jurídicas que estão dispersas e de diversas jurisdições no mesmo lugar e para que todas as pessoas pudessem acessar essas informações de forma mais fácil, tá? E então a Jusmundi começa a partir desse ponto. E além do Jean-Rémy, que é ex-advogado, que é hoje nosso CEO, a gente também tem outros cofundadores que estão focados mais na parte de tecnologia. Então, é legal falar porque a gente gosta de falar que a Jusmundi realmente é uma legal tech, porque parte do nosso time é de ex-advogados e a outra parte vem da área de tecnologia. É claro que a gente tem outras áreas também, pessoas que vêm de outras áreas, então é bem legal porque hoje a gente tem mais de 80 pessoas de diversos países, de mais de 26 nacionalidades, então é como se fosse um pequeno mundo dentro de uma empresa mesmo, né? E eu acho que o que vale a pena mencionar também sobre a Jusmundi, e até por conta das nossas parcerias com câmaras arbitrais, instituições arbitrais pelo mundo, que depende, acho que depois eu vou explicar para vocês, é que a gente ganhou um status de société à mission na França. Isso significa que a gente é uma empresa com um propósito. Então, é uma forma jurídica que permite que a empresa declare oficialmente que tem um propósito social, além da questão de ter um lucro financeiro. Então, hoje, nosso propósito é utilizar a tecnologia para promover a transparência e facilitar o acesso à informação, né? Essa informação tão essencial para a nossa prática jurídica. Que bacana, Bianca. E conta um pouquinho o que é a JUS-AI, a ferramenta mesmo. Eu acho que está todo mundo curioso para saber o que é isso, né?
Então, o Jus AI é um produto novo que a gente desenvolveu. Ele é uma ferramenta de inteligência artificial generativa que é projetada para otimizar o trabalho do advogado, do árbitro de quem trabalha em câmaras arbitrais também, enfim, os especialistas do direito. Então, o Jus AI, ele tem muitos casos de uso, tá? Então, você, por exemplo, pode utilizar o Jus AI para realizar pesquisas em diversos idiomas, interpretar a lei e ver como a lei está sendo interpretada em diferentes jurisdições e países, né? Também é possível pedir para o Jus AI fazer memorandos de pesquisa, indicar jurisprudência relevante, analisar peças processuais e argumentos jurídicos. Também é possível pedir análise de documentos, a gente tem uma função de upload de documentos, então o próprio advogado pode colocar documentos da base dele para criar algum tipo de documento, e tudo isso dentro de um ambiente seguro e super controlado. É claro que é muito difícil, às vezes, você explicar uma ferramenta sem ver, né? Mas, enfim, fica aqui o convite, quem tiver interesse, depois eu deixo meus contatos e a gente pode marcar uma apresentação da ferramenta em si depois. Bianca, obrigada. Mas deixa eu te pedir um favor. Para quem não conhece o que é inteligência artificial generativa, explica um pouquinho qual a diferença da inteligência artificial para a inteligência artificial generativa. Tá, então vamos começar pela generativa. Ela é um tipo de inteligência artificial que tem a capacidade de criar novos conteúdos a partir da análise de um grande volume de dados. Então, ela não só responde ou responde um texto ou analisa informações, mas ela também tem a capacidade de gerar textos, imagens e até propor soluções e sugestões, tá? E um exemplo desse tipo de ferramenta que todo mundo conhece muito bem é o Chat GPT, tá? E ele foi criado pela OpenAI, que é uma das empresas pioneiras no desenvolvimento e na popularização desse tipo de inteligência artificial generativa. E o Jus AI da Jusmundi é um exemplo desse tipo de tecnologia, que a gente usa grandes quantidades de dados textuais, tá, para gerar respostas em linguagem natural. Então, ele imita uma conversação, um padrão de conversação e cria novos textos a partir do comando ou pergunta dos usuários. Agora, você me perguntou o que ela se diferencia, né, das outras inteligências artificiais. Talvez para te dar um pouquinho de contexto, a inteligência artificial ela já vem sendo usada, a tecnologia já vem sendo usada pela humanidade já faz alguns anos aí. Então, primeiro a gente tinha aqueles sistemas que eram baseados em regras. Então, a gente criou regras explícitas, bem definidas e programadas por humanos. Então, para te dar um exemplo prático aqui, eram comandos. Então, de inteligência artificial, se a febre do paciente for maior que 38 graus e ele tiver uma dor de cabeça, então, sistema diagnostique esse paciente como possível infecção viral, tá? Então, esse é um exemplo de um sistema inicial de inteligência artificial, vamos dizer assim. Estou tentando falar de uma forma bem, bem básica, assim, para a gente entender, tá? E aí, num segundo momento, a gente tem um modelo que a gente chama de aprendizado de máquina tradicional, que já usa alguns modelos um pouquinho mais avançados, como algoritmos supervisados, modelos treinados com dados. Então, nesse momento, a gente poderia dizer, por exemplo, ter um comando, classifique esses e-mails com base na presença das palavras-chave XYZ. Então, por exemplo, o Gmail ele vai fazer essa classificação para saber se um e-mail é spam ou não é spam, tá? E aí, um pouquinho mais recente, a partir de 2010, ou mais ou menos dessa época, a gente já vê o desenvolvimento de uma AI um pouquinho mais complexa e que usa já dados e o que a gente chama de deep learning, que é um modelo neural profundo, é meio difícil talvez traduzir isso, e outra coisa que a gente chama de NPL, que é o processamento de linguagem natural. Então, para dar um exemplo para vocês, aqui o comando ele já fica um pouquinho mais sofisticado. Você pode falar, detecte, classifique numa imagem todos os, não sei, carros, pedestres e sinais de trânsito, tá? Então, já nesse sistema, ele vai processar a imagem em camadas para identificar essas características e aí reconhecer objetos específicos, tá?
Também nesse momento do AI, a gente também, na Jusmundi, por exemplo, a gente já usa AI desde 2019, desde a nossa fundação, que é o que a gente chama de AI extrativa. Então, essa AI extrativa, ela ajuda a gente a coletar e processar dados, ela ajuda a gente a fazer anonimização, pseudonimização de decisões, classificar esses documentos. Então, esse é um modelo de AI que já vem sendo usado e que a gente já usa hoje também no nosso cotidiano. Todo mundo já sabe que o Netflix recomenda os filmes que você assiste, e esse é um tipo de AI, tá? E aí, com o surgimento do GPT e os modelos de linguagem em larga escala, que é o que a gente chama de LLMs, que são os Large Language Models, esses modelos já são mais avançados e eles têm a capacidade de entender e gerar o texto como humano, de uma maneira coerente. Então, ele vai usar uma arquitetura que permite que ele processe essas informações, grandes volumes de dados, e ele consiga gerar respostas e até captar essas nuances na linguagem. Tá? Então, são ferramentas de geração automática de conteúdo, que é o que a gente está fazendo hoje com o Josei. Não sei se eu falei muito, mas eu tentei dar um overview aí Que bacana, do AI. Que bacana, Bianca, e como vai ser importante para nós advogados sabermos, dar esses comandos para a inteligência artificial e que bom ter uma inteligência artificial focada nesse mercado de arbitragem, né. E eu vi que você contou um pouquinho já aqui do que a inteligência artificial pode fazer para o advogado, mas o que que ela pode, na sua opinião, impactar muito o trabalho do advogado numa arbitragem, por exemplo? Eu acho que pode impactar de várias formas. Acho que a primeira coisa é para pesquisa jurídica, né? Então, a gente sabe que o trabalho do advogado, o tempo que a gente fica fazendo pesquisas jurídicas acaba sendo um tempo relevante. Então, com uma ferramenta de AI, por exemplo, a gente consegue encontrar casos semelhantes, pedir para resumir uma decisão. Então, por exemplo, você está fazendo uma pesquisa, você encontra uma decisão, você pede para ele resumir aquela decisão, e aí você já entende se aquele caso vai se aplicar ou não no caso que você tá trabalhando, tá? Então, acho que uma grande revolução vai ser para realmente otimizar o trabalho de pesquisa jurídica, mas também a gente também vai ajudar muito, por exemplo, em automatizar tarefas do dia a dia. Então, eu preciso preparar um memorando rápido aqui para um cliente, ou me preparar para uma reunião rapidamente para entender quais os pontos principais de uma discussão e tomar uma decisão informada de uma maneira mais eficiente, tá? Então, o AI também pode ajudar muito na otimização de criar resumos da posição das partes, criar linhas do tempo dos fatos, por exemplo, isso é muito legal. Então, você vai colocar vários documentos e pede para a inteligência artificial já criar ali uma linha dos fatos, uma linha do tempo fática, ou com base nos documentos, e até direcionar você para os documentos corretos, né? Então, a gente sabe que essa parte de análise documental é um outro ponto que demanda muito tempo, muito esforço, e o AI eu acho que está aí para ajudar isso também. E uma coisa que eu falo, o trabalho do advogado vai continuar existindo, a gente só vai ter que se adaptar e aprender a usar essas novas ferramentas de uma forma que elas nos auxiliem e façam que o nosso trabalho seja mais produtivo e até mais informado, né? Então, eventualmente, você ia demorar muito tempo para fazer essa análise. Com inteligência artificial, você vai continuar fazendo análise, mas com tempo, de forma mais eficiente e informada, tá? Outras utilizações do AI podem ser, por exemplo, ah, trazer argumentos jurídicos. Então, você pode pedir para ele analisar decisões anteriores e, a partir dessas decisões anteriores, sugerir argumentos legais para montar a estratégia para aquele caso, ou até, por exemplo, para mediação. Então, trazer exemplos de estratégias de negociações em que a mediação foi eficaz e em casos semelhantes, tá? Então, tem muita coisa que dá para fazer e otimizar. Então, a gente ainda está numa fase inicial, está todo mundo nesse mesmo barco, descobrindo o que dá para fazer. Então, tá no momento ótimo para explorar esse tipo de ferramenta também. Nossa, muito interessante, já estou bem curiosa para explorar essa ferramenta também. Conta um pouco para a gente sabe que as grandes câmaras, em muitas filiadas aqui do Conima, já estão fazendo parcerias com a ferramenta, né, para disponibilizar decisões arbitrais anonimizadas para a ferramenta.
Como que a empresa pensou na segurança para disponibilização, a questão do sigilo dessas decisões que são muito caras na arbitragem? Conta um pouco para a gente como está isso hoje. Tá. Então, Cris, para te dar, talvez eu vou dar um passo atrás e contextualizar como que a gente formou a base de dados. Porque a gente tem parcerias com as câmaras, hoje a gente tem parceria com mais de 80 instituições arbitrais pelo mundo. No Brasil, a gente tem parceria com o CBMA, com o Kansas CBC, com a Camarb e com a Câmara Portuguesa, tá? Além de parcerias com o SEBAR, enfim, e com a CCI Brasil. Mas os documentos da plataforma, eles não vêm apenas dessas parcerias. Então, a base, vamos dizer que ela é formada de duas formas. Então, arbitragens que foram judicializadas, então, sentenças arbitrais ou decisões que perderam o sigilo, a confidencialidade por conta de processos judiciais. Então, a gente usa o AI para coletar esse tipo de informação, tá? E aí a gente tem as parcerias com as câmaras arbitrais. E essas parcerias vão depender um pouquinho do regulamento de cada câmara e também da extensão e também dos objetivos de cada câmara arbitral, tá? Então, para te dar um exemplo, com o anúncio recente que a gente fez da parceria com a Kansas CBC, que a gente está num projeto muito legal com eles, que a gente vai utilizar a nossa tecnologia para não apenas anonimizar sentenças confidenciais, mas mais do que isso, a gente vai fazer um resumo, uma sumarização dessa decisão, que antes era feita de forma manual, e a gente usa a nossa tecnologia para fazer essa sumarização de decisão. A gente ainda precisa do elemento humano para fazer uma revisão, tá? Mas a gente já consegue dar comandos para a inteligência artificial para produzir esse resumo no modelo que o Kansas CBC pediu para a gente produzir, tá? E eu acho que é muito importante falar que a questão da segurança aqui, a gente tem um sistema fechado, então a gente não tem, essas decisões são encriptadas, são anonimizadas, e a gente tem o time que trabalha nesse projeto, todos têm NDAs assinados, tá? Para também não ter nenhum vazamento de informação. Então, essa é uma forma de trabalhar. Outras formas de trabalhar, que a gente começou a fazer com outras câmaras arbitrais, é com relação a também usar a tecnologia para pseudonimizar e anonimizar decisões que podem ser publicadas na íntegra, mas que algumas informações dessas decisões não podem ser publicadas. Então, a gente também usa a tecnologia para fazer esse tipo de anonimização e pseudonimização de decisões, e até hoje a gente não teve nenhum problema de segurança com relação a isso, pelo contrário. A nossa primeira grande parceira nesse projeto foi a CCI, né, global, e no Brasil a gente expandiu um pouco essa parceria com a CCI Brasil para publicar também os casos envolvendo a administração pública. Então tá bem legal, assim, tem muitas possibilidades. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, se eu falei muito, Não, tá mas se tiver maravilhoso. alguma pergunta de follow-up aí, pode ficar à vontade. E deixa eu te perguntar uma coisa que é uma preocupação muito grande, né, a questão de alucinação da ferramenta, de inventar decisões, né, você está trazendo aqui que tem uma base de dados muito efetiva, né, então, o que cuidados a ferramenta trouxe, né, para evitar tanto os vieses, cognitivos, mitigar, e também, essas alucinações de inventar decisões, ter essa base segura, cuidados a ferramenta traz de segurança para os usuários? Tá. Acho que a primeira coisa com relação à alucinação, a nossa taxa de alucinação é quase inexistente, porque a gente criou um modelo que qualquer resposta da inteligência artificial tem que estar fundamentada em um documento que está dentro da nossa plataforma. Tá? Então, ele não vai inventar, ele sempre vai trazer uma nota de rodapé e vai te indicar de onde ele está tirando essa informação. Então, essa é uma forma de garantir a segurança e a precisão da informação que o sistema está dando. Então, por exemplo, se eu fizer uma pesquisa genérica, que a gente até dá de exemplo às vezes, os franceses falam bem inglês, né? A ferramenta vai responder, eu não tenho capacidade de responder esse tipo de pergunta, tá? Porque isso não está em nenhum documento e não faz parte da base que ele está ali analisando. Então,
Essa é uma das formas. É claro que a gente também tem um time que trabalhou para estruturar, personalizar esse modelo para criar esse tipo de resposta, tá? Então, uma das formas para evitar alucinação é essa. Ter certeza de que a base traz a referência, a nota de rodapé. Inclusive, se você fizer um upload de um documento, ele sempre vai indicar, ó, tô tirando essa informação desse parágrafo, tô tirando a informação desse parágrafo, tô tirando a informação dessa decisão. Então, isso é muito legal, tá? Que evita muita alucinação. E aí, com relação aos vieses cognitivos, né, e como que a gente pode mitigá-los, a primeira forma de fazer isso é ter uma base de dados diversa. Então, na Jusmundi, como eu falei para você, a gente está presente em diversas jurisdições, a gente tem clientes em mais de 80 países, a gente tem parcerias com instituições arbitrais em praticamente em todos os continentes, a gente tem em todos os continentes, e então a gente usa uma base de dados que é mais diversa e representativa. É claro que em alguns lugares vai ter mais informação do que em outros, né? Mas ao mesmo tempo você consegue fazer perguntas específicas sobre determinada jurisdição. É uma forma de evitar esses vieses cognitivos e também sempre referenciar para a nota de rodapé. Agora, se a decisão que a gente está referenciando traz um viés cognitivo, aí o AI não tem como analisar isso, porque foi um juiz que tomou aquela decisão, né? Uma pessoa, e ele só vai trazer a informação que aquela pessoa tomou. Por isso que eu falo da diversidade dos dados, porque daí você consegue ter uma amostragem maior. Uma forma também de mitigar é realizar auditorias regulares nesses modelos de AI, fazer testes, feedback com usuários. Então, a gente tem um time que está trabalhando nesse AI, que faz feedbacks com os advogados, com os árbitros que estão trabalhando com a gente nesse projeto. Então, essa é uma forma também de identificar esses vieses e a gente pode sempre sugerir melhorias para o modelo. Então, Quanto mais a gente alguns utilizar, melhor exemplos. a ferramenta fica, né? Sim e não, porque esse é um ponto interessante, que a gente não treina a ferramenta com base nos comandos que os nossos usuários fazem. Então, essa é uma forma de garantir a segurança da informação também, tá? Então, o modelo ele não é treinado a partir das pesquisas que vocês fazem. E então, por isso que eu falo dos feedbacks. Então, para a gente identificar essas inconsistências, você precisa colocar na resposta como fala, um dedinho para baixo e falar realmente qual foi o problema. E aí o nosso time vai ter acesso e eventualmente vai fazer alguma correção no back office ali. Perfeito. Me conta uma coisa, eu estou muito curiosa para saber, a ferramenta, ela faz tradução, em momento real de peças? Por exemplo, estou uma arbitragem, que todo mundo está lá com as peças em chinês e eu quero traduzir para o português. Sim, faz. Sim. Você consegue fazer o upload. Sim, você consegue fazer o upload. É muito legal isso da Jusmundi, porque é uma das. Acho que não só da Jusmundi, mas da AI generativa, né? Essa possibilidade de você conseguir compreender documentos legais de outras jurisdições. E então você consegue fazer o upload de uma peça na plataforma e pedir para ele traduzir do chinês para o português, por exemplo. Tá? Então funciona super bem, a gente já usou. E isso também permite que várias jurisdições também queiram compartilhar mais informações. Então a gente consegue ter uma troca muito legal para formar a base por conta dessa possibilidade de realizar traduções também. Bacana. E a ferramenta ela ajuda a selecionar um árbitro, escolha de um árbitro, por exemplo? Como é que ela ajuda? Não, então, todo mundo quer isso, mas é um pouquinho complicado. Sendo bem honesta, o que a gente tem hoje, na Jusmundi a gente tem uma ferramenta, eu não sei se você sabe, mas chama JusConnect, tá? Então a gente tem duas plataformas, uma que chama Jusmundi, que é para pesquisa jurídica, e a gente tem o JusConnect, que é para pesquisa profissional. E o JusConnect, ele é formado, então são perfis de advogados, árbitros, experts, tá? Que estão ali e que são autogerados com AI a partir dos documentos que a gente tem na plataforma. Então, vamos supor, a Cristiana é mencionada em 5 documentos na Jusmundi, de processos diferentes, tá? Então, o AI vai organizar essa informação dentro do perfil da Cristiana. E daí, dentro desse perfil, você pode personalizar, você pode colocar sua foto.
né? Você pode colocar os idiomas que você fala, mas a partir dessas informações que a gente tem no documento, o AI já vai conseguir trazer informações. Então, ela atuou em casos de construção, energia, pelos documentos que a gente está vendo aqui que ela mencionada, ela fala inglês, português e espanhol, tá? Você pode ir no JustConnect, ver se seu nome está lá e pedir para o seu perfil, e claim your profile, né? Tem um botãozinho falado claim your profile. Como que eu traduzo isso? Não sei, pedir para acessar o seu perfil e editá-lo. E isso é muito legal para as câmaras arbitrais também, porque dentro dessa ferramenta a gente tem também o Conflict Checker. Então, dentro dessa ferramenta você consegue fazer pesquisas, utilizar filtros de pesquisa para, por exemplo, selecionar, eu quero um árbitro que fale inglês, português, francês, espanhol, que não seja espanhol, que entenda de lei brasileira e que atue no setor e que essa arbitragem envolve aqui uma situação de construção de hidrelétrica, não sei, tá? Tô dando um exemplo aqui bem genérico. Então, com base nesses filtros e na AI, você consegue filtrar. E aí você consegue utilizar o Conflict Checker para ver se esse árbitro tem alguma relação com alguma das partes ou com um dos outros coárbitros. Então, é uma ferramenta bem legal. O Use AI, ele ainda não está programado para fazer esse tipo de seleção de árbitro, tá? Então, você pode usar o JustConnect. O JustConnect, perfeito. E conta um pouquinho, tá numa sessão, numa audiência de arbitragem, como você pode utilizar essas ferramentas durante uma sessão de arbitragem, numa audiência? Isso eu acho muito legal. Eu acho que, para mim, como ex-advogada, talvez essa seja uma das utilizações mais interessantes. Dentro de uma audiência que você precisa de informações rápidas, né? Então, vamos supor que você tem ali seu assistente virtual, o Jus AI, e algum documento, você está fazendo uma inquirição de testemunha, alguma das partes está fazendo uma inquirição de testemunha, e essa testemunha levanta algum ponto. Então, rapidamente, você pode colocar ou já ter ali os documentos na plataforma e perguntar se essa informação que a testemunha está dando é contraditória com alguns dos documentos ou encontra suporte em alguns dos documentos do caso, tá? Você pode rapidamente pedir também para o assistente preparar uma pergunta para você. Então, com base nisso que ele está mencionando, ou com base nesse documento que ele está mencionando, faça para mim 5 perguntas para que eu consiga interrogá-lo sobre esse ponto. Então, isso é muito legal. A mesma coisa para o árbitro. O árbitro, eventualmente, pode usar o mesmo sentido para verificar se a informação que a testemunha ali está dando condiz com os documentos que foram apresentados, ou a inquirição de um expert, né? Então, que às vezes os documentos são um pouquinho mais densos, mais complicados, e você pode ali fazer o upload de 2 expert witnesses, de 2 testemunhas técnicas e pedir comparações ali na hora e fazer perguntas também. Pedir para que o assistente elabore perguntas que identifiquem contradições entre esses 2 relatórios. Então, tem muitas possibilidades. Outra possibilidade também é que depois da audiência você pode colocar a transcrição da audiência e pedir para o assistente verificar se tem uma contradição no depoimento dessa testemunha X com o depoimento de uma testemunha Y. Então, tem muitos usos, assim, para audiência de arbitragem. Nossa, que Só bacana! citei alguns. Meu Deus, a gente já fica muito curiosa para conhecer as diversas funções de como utilizar. E, Bianca, a gente sabe que para o mercado brasileiro, principalmente aqui, o CNJ tem trabalhado muito nas questões de transparência no uso da inteligência artificial. Tem até saído algumas resoluções que são debatidas na utilização da inteligência artificial para desenvolvimento de decisões judiciais, né? Mas que recomendações a Jusmundi traz para as câmaras em geral que utiliza com relação à questão de transparência no uso da inteligência generativa nas sentenças arbitrais ou até mesmo nas audiências? Vocês têm algum tipo de recomendação que você já tem visto? Olha, eu acho que a recomendação para vocês contratarem, por exemplo, um sistema de AI, de inteligência artificial de IA, né, é muito importante você
poder pedir do prestador informações sobre como aquela base é montada. Então, é muito importante esse processo ser transparente, tá? Verificar se tem certificação, verificar questões de segurança. Então, se, por exemplo, vocês quiserem, na Jusmundi, por exemplo, se vocês quiserem ter uma reunião com o nosso time técnico vai explicar todas as tecnicidades de como a base é montada, entendeu? Como que o AI é gerado. Então, isso é muito importante. Você poder verificar se essa empresa faz auditorias nos sistemas de inteligência artificial. Então, tem várias formas de você se assegurar de que a inteligência artificial que você está usando vamos dizer assim, é segura, né? Eu acho que o que é interessante especificamente para a questão da elaboração de sentenças arbitrais, você mencionou isso, e eu acho que é um ponto um pouquinho em resolução do CNJ, até essa resolução do CNJ é bem interessante, porque ela fala que o judiciário tem que contratar sistemas de inteligência artificial que adiram aos princípios de justiça, equidade, não discriminação. Então, foi legal sua pergunta sobre vieses também, porque entra um pouco nisso, né? Então, essas soluções de inteligência artificial, elas, que nem eu mencionei, elas têm que ser transparentes, explicáveis, sujeitas à revisão humana. Então, o juiz, ele tem que compreender, vamos dizer assim, se o AI está sendo utilizado para tomar decisão, o sistema ele tem que permitir uma revisão humana. Tem que compreender como que ele chegou naquele raciocínio, entendeu? É um pouquinho complicado, mas até porque tem um ponto da empatia também, que tem certas decisões que eles exigem esse nível de empatia e compreensão que é humano. Então, um sistema de inteligência artificial ele não consegue replicar isso atualmente. Então, é importante que esse sistema, ou que uma decisão tomada por esse sistema possa sim ser revisada e também eu acredito que tem que ser revisado sim por um humano, mas eu acho que mais para arbitragem especificamente, eu sou millennial, então eu tenho minhas restrições ao uso da inteligência artificial para a tomada de decisões no contexto da arbitragem. Não posso dizer isso no contexto do judiciário, porque algumas decisões talvez não precisem, mas para um contexto de um processo arbitral que é mais complexo, eu vejo que a inteligência artificial, na parte de elaboração de decisão, ela pode ajudar nessa fase inicial. Então, elaborar um resumo dos fatos do procedimento, do caso, do resumo das posições da parte, mas o árbitro, sim, ainda tem que ler, tomar decisão e usar a inteligência artificial de uma maneira consciente, né? E as câmaras arbitrais também, de alguma forma, trabalharem para, não sei se criarem diretrizes, mas darem orientações nesse sentido também. Muito bacana. Essa parte de tecnologia sempre é um desafio, né? Foi assim com a troca com a máquina de datilografar com o computador, né? E agora com a inteligência artificial é uma ferramenta que você tem ali à disposição que está sempre sujeita à conferência da pessoa, né? Das pessoas, dos advogados, do árbitro, mas como uma ferramenta mesmo. Muito interessante, Bianca. A gente está chegando aqui ao final desse nosso bate-papo. Queria saber, todo mundo que está muito curioso aqui, escutou a nosso ConimaCast de hoje, que quer conhecer um pouco mais da ferramenta, utilizar, é possível ou não? Como é que faz para conhecer um pouquinho do trabalho de vocês, do que a ferramenta faz? A gente, imagino que todo mundo fica curioso depois dessa conversa, né? Se vocês quiserem conhecer as câmaras também, escritórios, os usuários da arbitragem, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Eu não sei se eu passo meu e-mail agora, mas talvez apareça, eu posso deixar meu e-mail depois com você, Cristiana, com o pessoal do Conima, para vocês entrarem em contato. A gente faz uma apresentação personalizada, a gente organiza, com câmaras arbitrais também, e até para discutir projetos. Acho que é legal mencionar especificamente, porque a gente está no contexto do Conima,
Para câmaras arbitrais, a gente faz parcerias, que são parcerias não comerciais. Então, o objetivo é transparência, possibilitar o acesso à informação a nível global. Então, a gente discute essas parcerias justamente para isso. A gente pode disponibilizar a inteligência artificial para ajudar vocês a publicar, a aumentar a transparência, a publicar informações que eventualmente antes não era possível, ou criar resumos de sentenças também na forma como a gente está fazendo contra os parceiros, enfim. E uma coisa que talvez seja muito importante mencionar também, que eu acabei não falando no começo, apesar de eu ter falado que a gente é uma société à mission, é que a base de dados da Jusmonte ela é pública. Então, qualquer pessoa com acesso à internet pode acessar os documentos e a base que está lá. A única diferença para os clientes, que são escritórios, é que eles têm acesso à tecnologia, né? Então, a gente monetiza a tecnologia, mas a gente não monetiza a base de dados. A base de dados ela é pública porque a gente quer, inclusive, se você procurar uma decisão no Google, você vai achar. Então, isso é muito importante porque faz parte da nossa missão também. Que bacana. Falei muito, né, Cristina? Maravilhoso. Cristiana. Tirou muitas nossas dúvidas e a curiosidade da ferramenta. É maravilhoso ter você aqui, Bianca. Obrigada por trazer tanto conhecimento sobre inteligência artificial generativa para o campo das câmaras. E convido a todos, agradecendo aqui a Bianca, a acompanhar os outros podcasts do Conima para mais assuntos e temas interessantes como este de hoje. Muito obrigada, Bianca. Obrigada a você, Cristiana, e ao Conima pelo convite. E eu fico à disposição quando quiserem falar sobre inteligência artificial. Estamos aí. Muito obrigada e acompanhem o ConimaCast. E este foi mais um ConimaCast, uma iniciativa do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, com o patrocínio do CAN-CCBC, Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Ou mesmo através do WhatsApp, disponível no site do Conima, www.conima.org.br. Nos encontramos no próximo episódio.